A notável de hoje é Bruna Salazar, de CEO de uma grande empresa a um perfil low profile, uma conversa que inspira o desconforto. Ela, que é pura inspiração, que marca por onde passa, estejam preparados para uma conversa que vai ser notável. Bruna Salazar, que prazer gigante, minha amiga, uma pessoa que eu admiro tanto. Estou recebendo aqui no meu espaço, um espaço de mulheres protagonistas da própria vida e também dos negócios. Bruna, muito obrigada por ter aceitado esse convite, estando aqui hoje com a gente. Tudo que tu representa, na verdade, na minha vida. É um prazer gigante te ter aqui, minha amiga. Muito obrigada. Nossa, eu que me sinto honradíssima com esse convite. Não via a hora de acontecer, inclusive. Estou muito feliz. Ponto alto. A da Bruna, vida, zeramos. A Bruna, para quem não sabe, foi uma cliente muito especial da minha agência. E a gente criou uma amizade muito grande, uma admiração incrível. E eu não via a hora de colocar ela aqui, ó, nesse lugar. Porque essa mulher, vocês não estão entendendo, ela vale um podcast inteiro, a vida, assim, sabe? Vocês vão conhecer um pouco, claro, né? Porque nem tudo pode ser, né, exposto. Mas o tanto que vão conhecer, eu tenho certeza que vão admirar como eu admiro. Bruna, vamos começar falando de como uma CEO está agora no momento de vida bem low profile. Conta essa história de vida neste momento, esse recorte da vida da Bruna Salazar pra gente. Começamos já com uma pergunta difícil. Difícil por ser difícil resumir. Mas eu geralmente sou boa no storytelling, então... Vai que eu sei que vem. Vai que eu sei que vem. Eu repito muitas frases ao longo da minha vida e talvez isso faça parte da minha personalidade. Eu apostaria que sim. Mas eu também chamo isso de coerência. Então, eu acabo, de fato, registrando o meu discurso, a minha marca, enfim. Que é... Uma que eu repito muito é muitas perguntas, poucas respostas. E por algum tempo eu tinha a ilusão, era uma total ilusão, que eu teria muitas perguntas e poucas respostas e que isso que estava desequilibrado iria equilibrando e eu teria cada vez menos perguntas e mais respostas. Uma grande ilusão. Porque o que acontece é que eu sigo com muitas perguntas e as perguntas vão mudando, a gente vai respondendo algumas e vão entrando outras. E aí culmina em uma outra frase que eu repito incansavelmente, que é: a vida é muito dinâmica. Então, foram 9 anos como CEO. Eu contabilizei isso antes de vir, porque eu sabia que essa pergunta... Ia vir. Ela ia vir. Ia vir. E até hoje ainda é a cadeira mais alta que eu ocupei. E foi por um período enorme. Quase um terço da tua vida, né, minha amiga? Quase um terço da minha vida. Quase um terço da minha vida, sim. Sim, quase um terço da minha vida, exato. E era um ritmo frenético que, enquanto eu vivia esse ritmo frenético, eu não tinha noção do quão frenético era esse ritmo. Normalizava a loucura. Normalizava e normalizava estratégias que hoje eu considero extremamente patológicas. Mas, na época, eu achava que eu estava arrasando e nada menos do que isso. Então, é muito... Essa questão de muitas perguntas, poucas respostas. Depois que eu no auge do meu privilégio, consegui... Depois de encerrar um ciclo completinho, que com certeza, tenho certeza que no decorrer dessa conversa iremos detalhar melhor, de uma empresa, do ciclo de uma empresa desde o step 0 até o fechamento real do ciclo, numa venda do M&A internacional para o líder de mercado dentro do segmento que eu era um dos players mais relevantes.
foi uma experiência extremamente enriquecedora de poder parar e fazer alguns meses, não chegou a dar 1 ano, mas foram alguns meses sabáticos. E aí, essa configuração de muitas perguntas, poucas respostas, mudou completamente. E eu tive que escolher que perguntas eu iria responder e entender também quais eram os meus itens inegociáveis. O que é inegociável para mim? Para onde eu não quero voltar e para onde eu quero voltar. Uma conexão com a tua essência. Exato. Só que essa pergunta, que no fim das contas dá para resumir em uma grande pergunta que é, no fim das contas, o que de fato eu quero da minha vida profissionalmente, ela é uma pergunta extremamente complexa. Que quando a gente está ali na roda da produtividade, no olho do furacão, ela fica extremamente coadjuvante, nem dá tempo para ela chegar. No momento que tu para... Porque, para mim, o trabalho, ele... Desde que eu me lembre, porque eu comecei a trabalhar bem cedo, foram várias... Talvez não oficialmente, mas eu comecei muito cedo. Eu sempre estava fazendo algo para rentabilizar a minha vida. Porque esse foi o meu primeiro grande motivador, sem dúvidas. Independência financeira. Perfeito. Então, o dinheiro era uma questão, para mim... Te norteava para fazer importantíssima. as escolhas. Total. Então, eu só tinha uma grande certeza, até eu, de fato, ter uma profissão, estar apta a ingressar oficialmente no mercado de trabalho, eu só tinha uma grande certeza, que é, independente do que eu fizer, eu vou fazer bem feito e eu vou ser referência no que eu fizer. Eu não tinha a menor dúvida disso. E foi isso que me norteou. Tipo assim, eu realmente vou ser muito boa no meu trabalho, não tinha dúvidas. Então, se surgisse, e surgiram, por óbvio, com múltiplos interlocutores, eu tinha certeza, não, isso aqui não me abala, não me abala, é um ponto que não me abala. Tipo, tá, como é que vai ser a tua vida, qual é o teu plano? Não me abala, porque eu tinha certeza que eu ia fazer, ser... E eu ia ter a minha vida independente financeiramente de quem quer que fosse. Eu tinha essa certeza absoluta. E foi isso que me norteou, essa grande certeza e convicção na minha força de trabalho e no meu potencial de dedicação e comprometimento. Isso aí me norteou totalmente. Desde sempre, desde o ingresso no mercado. Até antes. Eu sempre tive uma segurança muito alta. Não sei dizer de onde veio isso, mas eu sempre tive isso em mim. É um traço da minha personalidade. Perfeito. E hoje eu vejo... são várias nuances, né? Então, mulher... Tá bom que eu tenho vários privilégios. Eu tô dentro de um grupo bem privilegiado, né? Mas isso de quando criança, ser líder... E, eu sou responsável pelo trabalho em grupo, eu que vou fazer a apresentação, tomar frente, ser líder de turma, se envolver naquele monte de coisa que parece um grande BO e um grande problema e uma grande chatice. Matava no peito. Super. Com tranquilidade. Sim. Inclusive, era uma grande preocupação da minha família, tipo assim, meu Deus, tu vai carregar quantas pessoas nas costas? E eu entendo essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, ainda bem que eu gostava desse meu traço e mantive, porque ele fez total diferença no resto da minha vida e até hoje faz. E eu me orgulho e tenho... Me fortaleço e quero que se mantenha comigo, porque é um traço que é... Parte de ti. Parte de mim e fator decisivo nas minhas conquistas. Perfeito. Perfeito. Mas a vida de CEO, ela é uma vida 24/7, bem Faria Limer, mas é isso que define. Não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem... Tu pode até dizer que tu saiu de férias, mas é fake férias. Tu vai estar ali, tu tem que estar. Então, ser o número 1 de uma operação... Ele tem os seus louros e os seus bônus, vários, não. É até prazeroso tu saber que a última palavra e que a decisão é tua. Total. Mas
o ônus e a carga é muito maior do que esse bônus. Esse bônus aí é o mini da ponta do iceberg, nem se compara. E tu conseguia ver isso antes? Não. Não conseguia. Não conseguia ver, não conseguia. Mas por não conseguir, eu fui evoluindo e desenvolvendo, né? Enquanto estivermos vivos, estaremos evoluindo e desenvolvendo. E o risco, ele se tornou meu melhor amigo. Era tão frequente a tomada de decisão estratégica e que envolvia muito risco. E muitas vezes, em muitos cenários e em vários canais, sendo ele comercial, estratégia comercial, expansão de mercado, financeiro. Teve toda a pandemia, durante toda a pandemia. Eu era CEO durante toda a pandemia. Que o risco, eu normalizei. Ele tá ali comigo o tempo inteiro. Daí, querendo ou não, foi uma skill que hoje agrega valor ao meu perfil de trabalho, de saber lidar com o risco e saber tomar decisões e bancar o risco. Perfeito. E é outra questão que eu me orgulho de ter e acho que me diferencia ali do grande grupo, que é não ficar em cima do muro. Tomar decisões, as decisões precisam ser tomadas com clareza. Eu sempre tive muita dificuldade em orientações não claras, nas nuances, no dito pelo não dito. No sutil demais. Sutil demais, que é bem aquilo pra te não entender mesmo. Pra mim É isso ou é aquilo. A minha equipe vai ter clareza. Perfeito. E com isso, o meu ritmo de CEO, na realidade, ele foi acontecendo. Eu não comecei CEO. Eu fui a primeira funcionária, basicamente, dessa operação. Então, eu me tornei... é bem um clichê que é real, que eu gosto de ter muito cuidado com verdades absolutas, mas, às vezes, também se mistura o que são verdades absolutas e aprendizados. E esse, para mim, é um aprendizado. Que o cargo, a posição de liderança e a maneira que tu conduz vem antes do teu cargo, do título, do rótulo. Perfeito. Muito antes. Perfeito. Muito antes. Então, eu fui construindo. Tanto é que nessa operação, que é um grande ciclo fechado, desde o baby step lá até a venda, e não foi qualquer venda, foi a venda de uma empresa nos meus 30 e poucos anos. Então, eu ainda vendi uma empresa jovem para o líder de mercado. Então, não foi uma venda qualquer. Foi tipo assim... Porra, o fabricante que é referência número 1 mundial. Não é número 2, não é número 3. E não é no Brasil. É o número 1 mundial. Me comprou esta operação que já foi nada. Então, eu nem cargo tinha. Eu não tinha cargo, não tinha um cargo, um rótulo de um cargo. Então, eu fui realmente... Essa rotatividade de know-how da operação, eu tinha 100%. Sim. 200%, se desse para ser. E eu fui galgando, né? Eu fui sendo promovida, até que eu fui convidada a ser sócia. Tu entrou com quantos anos? 2013, 22. 23. Já era uma empresa de distribuição de aparelhos auditivos. Tu, como fonoaudióloga, entrou. Entrei. E aí, os donos te convidaram, ó. Então... Essa história da entrada, ela é muito boa. Porque eu acabei me tornando... Eu tinha decidido já durante a faculdade que eu queria trabalhar com aparelhos auditivos. Por uma série de motivos. Então, eu sou fonoaudióloga de formação. Esta é a minha graduação. Eu detestei a faculdade. Até o penúltimo ano. Até começarem as cadeiras de audiologia. Quando começaram as cadeiras de audiologia, eu pensei, ufa. É isso. Em nenhum momento eu tinha dúvida que eu iria me formar. Eu tinha certo que eu iria me formar, porque era uma faculdade federal, eu terminaria, era um ambiente maravilhoso, eu me formei na fundação, era uma das instituições que eu queria frequentar e conseguir. Realmente foi incrível, eu amei a faculdade. A faculdade, não o curso.
Então, eu dei graças a Deus quando começaram as cadeiras de audiologia, que eu pensei, talvez eu trabalhe com isso. E aí, quando veio a primeira cadeira de prótese auditiva, que é a cadeira específica de aparelhos auditivos, eu pensei, com isso eu adoraria trabalhar. Eu me via trabalhando, porque é algo objetivo que envolve tecnologia, inovação, um retorno relativamente rápido. Aquele teu paciente vai ser paciente por muitos anos, mas é algo que tu consegue, é quase concreto. Perfeito. O benefício que tu consegue entregar. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei uma grande jornada de entrevistas. Eu acho que eu fiz entrevista em todos os centros auditivos existentes em Porto Alegre. E não era contratada. Não era contratada. E fazia entrevista, não era contratada. Mas nessa época eu já fazia mestrado, que eu emendei direto da faculdade. E eu era secretária de um proctologista. Porque, como eu disse, eu sempre fiz algo para ter uma renda. Perfeito. Então, nessa época, eu era secretária de um proctologista, eu já fazia meu mestrado, então eu tinha uma fonte de renda. Tinha um mestrado que eu não tinha bolsa, mas também não pagava, porque era uma faculdade federal, né? Me mantive na fundação. E estava lá engajada em conseguir um emprego em aparelhos auditivos. Focado no que tu queria. Exato. Até que eu consegui. Mas foi o último processo seletivo esse que eu consegui. E eu estava fazendo essa entrevista durante todo o processo, achando que era para uma vaga X, que era uma vaga para atender paciente. B2C. Que eu ia estar lá de fone, de jaleco, atendendo e adaptando o aparelho auditivo. Tinha certeza que era isso que eu queria fazer. E até hoje gosto e me vinculo e tenho vínculo carinho com na a área. clínica. Exato. Então, inclusive gosto, de vez em quando gosto. Mas durante o meu processo seletivo, os que eram então donos dessa outra operação que eu nem sabia que existia, me disseram, eu passei por todas as etapas, enfim, me disseram assim, tu tem uma veia comercial e a gente tá vendo que tu tem um perfil bem forte que se encaixa mais com uma outra vaga que a gente tem. E tu, no B2B. Não, muito não, pelo contrário. Brilhou o olho, é agora. Eu pensei, eu sou secretária do proctologista. Nada contra. A vida de secretária, eu inclusive valorizo demais. É super desafiador. O vínculo com os convênios, os pacientes demandando, a agenda é um grande quebra-cabeça. Então, assim, a secretária, ela agrega demais. E eu dava o melhor naquela época, porém eu tinha 1000 outras coisas ao mesmo tempo. E eu tinha 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos. E ainda fazia a coleta do meu mestrado. Então, eu não só estava no mestrado fazendo as cadeiras, como eu fazia a coleta do meu mestrado. Então, eu trabalhava, querendo ou não, também no hospital. E daí eles me falaram isso, daí eu pensei, se vocês estão me dizendo, tá tudo certo. Pra mim, ótimo, corta a cena, realmente me fizeram uma proposta, pois é, nessa outra empresa, com essa outra marca, tu quer. E por dentro, eu tava achando aquilo, tipo assim, se ela soubesse que eu sou secretária do proctologista, que me pergunta do porquê que eu tô fazendo mestrado, pra quê? Né? E eu pensava, pra quê, né? Se eu posso ficar aqui a minha vida inteira trabalhando aqui contigo, né? Realmente não sei por quê. E dessas mini violências, assim, que a gente normaliza como mulher, né? E ainda mais uma mulher muito jovem. E aí eu pensei, óbvio que eu aceito. Porque daí eu pensei assim, se ela me quiser para qualquer que seja atividade em aparelhos auditivos, a minha resposta é sim. Super sim. Então, pra mim, desde o início foi Google. Depois que eu fui entender, então pra mim era Google mesmo. Era tipo assim, fui contratada no Google. Zerei a vida, zerei minha vida, zerei. Decidi que ia trabalhar com aparelhos auditivos e agora trabalho com aparelhos auditivos. Então, meta, pra mim, check. Era aquilo ali. Não, sei lá, nem foi no segundo momento, foi no terceiro, quarto momento que eu fui entender que a minha vaga não era uma vaga desejada. Porque era uma empresa de uma pessoa só. Tinha os fundadores, mas não tinha dedicação de ninguém, não tinha atenção de ninguém, não tinha o olhar de ninguém. Então, eu demorei um tempo para entender que o cara que me treinou, na real, tinha sido demitido ou pediu demissão, sei lá, não me lembro se ele pediu demissão ou se foi desligado, para eu entrar no lugar dele. Então, a empresa que já era de uma pessoa só, continuou sendo de uma pessoa só, e essa nova pessoa era eu. E eu caí de paraquedas no B2B,
acreditando que eles me disseram que eu tinha uma veia comercial e que eu tinha um perfil muito adequado para aquela função. Então, do dia para a noite, eu descobri o que era negativação, Serasa, emissão de boleto, cobrança, Sedex, logística, prazos. Toda a parte gostosa da burocracia administrativa. Mas eu demorei, eu me lembro que foi uma virada de chave do tipo, tá, eu entendi que não existe um padrão, um manual, um treinamento, e por um lado é desesperador, mas por outro é incrível. É incrível, porque eu podia, então pensei, tá, já que não existe, eu vou criar. E foi isso que eu fiz. E aí eu criei absolutamente tudo com o aval desses 2 proprietários, que são meus mentores e foram importantíssimos na minha carreira, assim, importantíssimos, relevantíssimos. Me ensinaram demais, compartilharam muito comigo, têm mérito total de todas as minhas conquistas até hoje e da profissional que eu sou e da pessoa que eu sou. Sem dúvidas, que é o Daniel e a Patrícia. Levo eles comigo no meu coração e levarei para sempre. Então eu tinha querendo ou não, possibilidade. Estamos aqui, faça. Mas eu entendi que era uma grande página em branco, tipo assim, olha, faz, porque hoje a gente não tá tendo resultado. Se tu conseguir algum, eu vou fazer. E aí veio daí que eu fui descobrindo, claro, hoje eu vejo com clareza que realmente tem uma skin em mim e uma habilidade em mim que é de diagnóstico. Eu presto muita atenção no que as pessoas me falam, muita. Então, assim, eu tenho as linguagens do amor, né? E eu sempre digo que eu sou atos de serviço e palavras de afirmação. Mas eu venho desconfiando ultimamente que eu tenho tempo de qualidade. Talvez, ele tenha passado batido aí, eu sempre tive. E agora, neste momento, tu tá percebendo. Isso aí tá em mim. Se eu tô conversando contigo, eu vou prestar muita atenção. Muita atenção. Eu não vou ficar no celular. Então, se eu tô falando com um cliente, eu tô prestando muita atenção. Se eu tô falando com um colaborador, eu tô prestando muita atenção. Eu nunca... Isso que tem, que às vezes as pessoas falam, tu não escuta já pra rebater ou reagir. Nunca fez parte de mim, porque eu sempre ouvi integralmente, do tipo assim, não, eu preciso prestar atenção. Se eu vou concordar ou não, são outros 500. O que eu vou fazer com aquilo ali, são outros 500. Mas eu sempre prestei atenção. A questão é essa, eu sempre prestei atenção. Então, quando algum cliente, que na época que eu comecei, nós tínhamos 4, tá me falando que, poxa, Bruna, chegou mal aqui, chegou destruído. Claro, eu vou avisar o setor de logística, que era eu, né? Claro, não pode deixar, com certeza. Estão sempre acolhendo e ouvindo. Tipo assim, tá, não, a partir de agora, o padrão é outro. Nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais vai ir nessa embalagem que foi. Vai ser anotado. Check, feedback na hora. Não, perfeito. Chegou, prática. Perfeito. Mudou o processo agora. Perfeito. Agora. Beleza. Então, eu sempre ouvi muito... Principalmente nesse momento que era só eu, né? A única funcionária. Eu ouvia muito os clientes, porque eu não tinha equipe, né, nessa época pra ouvir. Mas eu tinha colegas. Porque esses que vieram a ser meus sócios e nessa época eram meus líderes, eles tinham uma outra empresa, como se fosse uma empresa co-irmã de varejo. Eu era o B2B e eles tinham essa outra empresa B2C. Perfeito. E daí eu fui extremamente privilegiada, porque eu tive colegas maravilhosos dessa outra empresa. Então, eu tinha um canal direto e rápido com a logística de uma empresa estruturada, o comercial de uma empresa estruturada, o treinamento de uma empresa estruturada. Então, eu era uma grande esponja nesse momento. Identificou tudo para replicar. Isso. E daí, se eu tinha dúvida, eu descobria. Perfeito. Como tinha que ser, sei lá. Perfeito. Eu pensava, tá, isso aqui. E agora? Vamos ver, vou descobrir e vou fazer. E assim eu fui desenhando. Então, tudo foi sendo desenhado com escutativa, 100%. Então, a personalização, que hoje se fala muito e já há alguns anos se fala, naquela época, que personalização que é? É o que tem, distribuição é isso aqui, ó. Comprou, recebeu o produto, te vira. Grande beijo tchau. querido. Tchau. E aí, eu fui vendo
por eu ter essa escutativa, hoje eu vejo que isso foi essencial, eu consigo fazer a leitura muito de negócios. Então, hoje eu digo com convicção que eu sou muito boa. Se eu tiver que dizer uma coisa, eu sou boa em desenvolver negócios. Mas eu sei desenvolver negócios através de pessoas. Eu preciso das pessoas. É sempre sobre pessoas. Perfeito, perfeito. 200%. Time, clientes, colegas, parceiros, patrocinadores, fornecedores. É sempre sobre pessoas. E com essa escutativa eu fui personalizando e desenhando. Então, esse meu cargo de CEO, fechando lá, né, o ciclo, ele veio desde o início mesmo. Não é do início, tipo assim, entrei lá, tinha um faturamento, era baixo. Não, o faturamento era 0. Não era baixo, era 0. E aí, desta maneira, organicamente, mas com comprometimento real, dedicação real, que isso é uma outra convicção que eu tenho. Tem que ter alguém olhando para o negócio. Que seja a dedicação. Não precisa ser exclusiva, mas que seja a atividade principal de algum profissional que compra a ideia. Porque se for um profissional só para dizer que está lá, com a bunda sentada na cadeira, não adianta nada. A pessoa tem que comprar a ideia. Outra fala que eu digo, não é sobre carga horária. Concordo plenamente. Não é. Pois Com é, certeza. mas tu não vai acreditar que 2025 tem isso ainda, sabia? Sim. Tá aí, alega o quê? Tem que ser, sempre foi, e é assim que vai ser. É um controle raso, assim. Eu acho que é quando o controle toma conta, um controle sem fundamento, assim. Enfim. E, então, eu construí real. E aquilo ali fazia parte da minha vida. Então, aquela coisa do, faço o que gosto, não trabalharás, Trabalhava pra caralho, não é que não trabalharás. Trabalharás, sim. Trabalharás mais muito. do que imaginas. Isso, mas com vontade. Perfeito, com brilho no olho, com propósito, sabendo onde quer chegar. Isso, e tipo, acreditando. Porque quando a gente foca só no resultado, no faturamento, no dinheiro, o dinheiro não chega nunca. É no durante ali. Tu tem que estar comprometido no durante. Se tu comprometeu no durante, se tu realmente acredita no durante, no teu produto ou serviço ou o que quer que seja, o dinheiro ele chega, é uma consequência. Agora, se tu focar só... Como que vou ganhar dinheiro? Não é essa a pergunta. Não. Tanto é que hoje em dia eu tenho muitas trocas sobre isso. Até essa semana eu tive... Não, nesse final de semana eu tive uma conversa com uma amiga que está fazendo uma transição de carreira bem drástica, assim, em relação ao segmento. Um segmento nada a ver, extremamente burocrático, para outro mais dinâmico, saúde, bem-estar, wellness. E ela tá tão convicta, tipo, ela tem clareza que ela acredita naquilo ali. Eu disse, pode ficar bem tranquilo. Continua assim. Esse é meu conselho, porque é sobre isso. O principal envolvido, antes de mais nada, precisa acreditar. Mas não adianta acreditar da boca para fora. Tem que ser real. Então, essa minha vida de CEO, ela foi se construindo, né? Então, eu estava ali nessa operação já há muito tempo. Foi dando certo, a gente foi crescendo, dentre muitos feedbacks e conversas difíceis. Outra fala que eu repito muito. E tu nunca teve medo desses feedbacks e conversas difíceis, né? Porque eu me lembro, assim, nas primeiras vezes... Há quanto tempo atrás? Sei lá. Muito tempo, né? 8 anos, 7 anos. Por aí, né? Por aí, sim. Não, 7 anos, Gael, eu tinha 6 meses. É isso. Isso. Daí a gestação da Atena eu já acompanhei. Já estava, exatamente. Isso, exatamente. exato. Foi o primeiro evento no cinema. Esse aí foi incrível. Meu Deus. Esse foi incrível. E eu caí de paraquedas e eu falei, o quê? Que isso? Que mulher é essa? Meu Deus, como assim? E foi assim, cara, e eu falei, meu Deus, e eu me lembro da tua firmeza, sabe? Eu lembro de tu no palco, assim, e eu... Tu sentia isso? Muito, guria. Imagina, foi meu primeiro evento pós-Gael, e eu tinha vindo de uma dissolução de uma sociedade, de algo que eu já fazia, e era para me reafirmar. Era aquele puerpério difícil, de uma criança que só chorava porque tinha muita cólica, e eu tava ali sendo eu de novo, mas sendo outra, porque... né? Pós-puerpério, no puerpério ainda. E eu lembro que eu saí daquele evento... foi tão marcante pra mim. Guria, demais! Tu não tá entendendo! E eu saí dali, meu filho tava com a minha sogra na época. Saí dali, passei numa loja de brinquedos que tinha no shopping.
Comprei um sapo pra ele, de pelúcia. Tá. Levei e eu tirei foto dele quando dei o sapo pra ele. E aquilo foi assim, meu Deus, eu ainda sou profissional. Eu não sou só mãe. E eu tive uma mulher inspiradora hoje no palco. E eu pensei, pô, que legal isso aqui. Eu vou voltar com o gás que eu preciso. E foi a minha virada de chave. Meu Deus! Total. Olha, gente! Foi. Nossa! Foi porque eu vim de uma dissolução de sociedade muito difícil. E aí eu simplesmente tava me redescobrindo naquele momento. E foi algo muito incrível. Foi um novo momento na minha vida, aquilo ali. E eu me lembro da tua firmeza, e eu me lembro de imagens, e eu me lembro eu editando, eu me lembro tu com um rabo de cavalo. Sim, eu lembro de tudo. Para tudo. Tu não tá entendendo. Isso aí. Tu vê, né? Olha que coisa, como a gente impacta sem saber, né? Total. Isso só valida muito o que eu acredito. Total. Que é sobre isso, sabe? As relações. E a gente tá sempre impactando alguém. Então vamos impactar pro melhor, né? Vamos Exato. acreditar, sabe? Tipo, agora, minha última experiência profissional, eu validei muito isso, que foi uma experiência que eu hablei, né? Como sempre, hablo. E não hablo pouco. Não. E não meço as palavras. Hoje eu meço um pouco mais, sabe? Eu me sinto mais madura, tu não? Profissionalmente, eu me sinto muito mais madura. Eu vou te dizer que eu sempre te admirei do jeito que tu falava. É. Muito. Muito. Eu falava, é isso aí. Juro por Deus. Eu me lembro da tua firmeza nas reuniões. E eu falava, caraca, essa daí, ó. Mostrando que veio. Total, muito. E como é que é ser mulher, líder e todo o resto que tu carrega? Nada fácil. Nada fácil. Podia ser mais fácil. Podia. Em 2025 podia ser mais fácil. Podia muito ser mais fácil. Agora recentemente, inclusive, eu acho que sem citar nomes dá pra contar mesmo, mas eu acredito muito na comunicação, né? Pra mim é sobre isso. E é sempre sobre pessoas, conforme já falei. Mas a comunicação, ela é impossível que ela seja 100%. Por isso que é tão necessário clareza, porque quando tu tá quando é intencional a clareza, mesmo assim, clareza 100% do que tá querendo comunicar, só o interlocutor vai saber. Então, por mais que a gente tá tendo uma conversa clara aqui, a mensagem no meio, nesse caminho aqui tão curto, tão próximo, de pessoas que têm uma relação, que se conhecem, se perde. Perfeito. E há pouco tempo eu tive que perguntar se esse comentário também seria feito se caso eu fosse homem. Num cargo de liderança que eu tava. 2025. Tu externalizou isso. A resposta que eu tive é que sim, teria sido feito. Mas não teria. Não teria. Então ainda é bem desafiador, assim, é bem desafiador mesmo, porque é aquela velha. Hoje a gente pelo menos fala mais sobre isso, mas aquilo que o homem é assertivo, né? O cara numa posição de liderança é assertivo. A mulher é Se ele é claro, é agressivo. A tua firmeza dá medo. Exato, intimida. Enquanto a dele é convicção, segurança, sabe? Então, infelizmente, ainda é muito, muito presente. Muito presente mesmo. Muito presente. Não tem como, eu não sei ser de outro jeito. Eu evoluo, com certeza. Eu já fui uma péssima líder e verbalizo isso. No início, eu recebi carinhosamente, a gente chama feedback negativo de feedback, né? Me disse assim... Bruna, se tu continuar assim, tu vai patrolar as pessoas. Não me orgulho. Mas hoje entendo que é aquela visão enraizada que naquela época tão jovem eu tinha de que o líder, que daí nem é líder, é chefe mesmo, tem que ter essa comunicação violenta e, sabe, pra impor, ter essa autoridade relacionada a isso. Hoje eu tenho total clareza
que não tem, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Que hoje é justamente o contrário. Quando os teus liderados e os teus colegas e os teus clientes e os teus fornecedores se sentem ouvidos e respeitados, que é o que eu acredito, porque tu consegue ser autoridade sem ter uma comunicação violenta, mas tratando todos como adultos, porque tem uma outra coisa que eu sou veementemente contra, é a microgestão. Por quê? Porque quem trabalha é adulto, né? Eu vou contratar quem? As pessoas que eu confio que raciocinam, né? Afinal, contratei. Confiei no trabalho. Confiei. Eu quero que a pessoa que eu contratei, que tá no meu time, que é meu pai, meu colega, enfim, mesmo se não fui eu que contratei, outra pessoa que contratou, mas eu trabalho com aquela pessoa. A gente pode multiplicar ou dividir. Ou subtrair. Se a gente vier pela microgestão, a gente vai dividir ou subtrair. Se a gente... É liberdade com confiança. Eu te contratei porque eu quero que tu agregue o máximo que tu pode. Com a tua vivência, com a tua história que tá aqui, com a tua trajetória, com a tua formação, com a bagagem daquele indivíduo. Então, todo indivíduo tem valor. Se tu tá trabalhando com adultos, todos os indivíduos têm valor. E eu gosto de contratar pessoas que, de fato, eu vejo valor. E pra mim, tu vê o valor, respeita o valor e enaltece o valor e permite que aquela pessoa se desenvolva ainda mais e se torne um profissional ainda melhor se tu confia e se tu dá autonomia. E se tu tem trocas reais. Então, tipo assim, ó, fez uma merda, eu vou dizer que merda foi essa. Mas vai poder me dizer também. E tu não vai levar pro coração e a pessoa não deveria levar para o coração. Então, assim, é impossível contratar alguém. Porque tu achou aquela pessoa... deu check no escopo da vaga, deu check na cultura, enfim, se analisa uma série de questões até uma contratação. Depois que tu contrata, não adianta tu querer Moldar ela e botar numa encaixar, caixa. limitar. Não adianta. Tu tá perdendo, é um baita de um tiro no pé. Então, eu vou ter uma relação de confiança. Cada um tem que saber qual é a tua alçada, qual é o teu trabalho, qual é a tua responsabilidade. Isso tem que ter o quê? Claro. Agora, faça. Pra mim, não existe any other way. É esse o jeito. Perfeito. É esse o jeito. E... agora vai ser difícil voltar ao fio, né? Mas não Deixar volta? É que eu não gosto de deixar pontas soltas, mas é que foram tantas... A microgestão que tu não acredita na microgestão. Não é que eu não acredito, eu detesto. Criminalizo. Não, eu detesto. Se tem algo que eu cancelaria real, 200%, microgestão. Microgestão. Limita. Limita o profissional, limita o líder, limita o negócio. Nossa. Sou extremamente contrária. Até tinha uma... só que eu venho dessa escola, né? Eu venho dessa escola. E essa escola, Daniel e Patrícia também, super presentes nisso, que me ensinaram que ninguém é bengala de ninguém. Foi-se o tempo que tu vai dizer, tá, Yasmine, terminou agora esta tarefa que eu tinha te dado, agora começa essa outra, agora começa essa outra. Independente do cargo. Independente, pode ser estagiário, menor aprendiz. Não, sabe? Porque que profissional que a gente quer? Se a gente quer um profissional diferenciado no mercado, também é tua responsabilidade de desenvolver esse profissional. Perfeito. E se tu gera insegurança nesse profissional a ponto dele não saber qual é a sua próxima tarefa, como é que esse profissional vai ser diferenciado? Perfeito. Não vai. Perfeito. E daí, voltando, eu vou fechar uma ponta, uma grande ponta, que é... Eu sei desenvolver negócios. E eu só sei desenvolver negócio através de pessoas. Porque isso também foi um grande marco para mim, o aprender a delegar. Eu acho que é um marco para qualquer líder. Perfeito. Perfeito. E a outra ponta, que talvez tu te conecte de novo, foi sobre o feedback negativo. Isso. Que te fez evoluir. Muito. Exato. Foi aí que começou esta grande linha, que foi que ele me falou que eu ia patrolar as pessoas.
E hoje, mas é que antes, não é passar pano pra mim, mas eu tinha essa visão, assim, tipo, tá, beleza. Foi assim que Assim eu que imaginava. vi, assim que, enfim, esse estereótipo clássico. E hoje eu pratico, e claro, longe da perfeição. Mas eu coloco em prática isso. Coloco em prática isso, tanto é que agora essa minha última experiência que eu não tô mais por uma série de motivos, mas foi bem enriquecedora. Chegaremos lá. O vínculo que eu criei com a minha equipe... E eu vou criando vínculo com as minhas equipes, sabe? Com os meus colegas, com meus liderados. Então, é um grande relacionamento, né? E daí é o quê? Pessoas. Então, é tudo sobre pessoas. É sempre sobre pessoas. Mas esse feedback aí, ele foi... Porque às vezes tu precisa de uma coisa drástica. Perfeito. Clara. Perfeito. Clareza. Perfeito. Clareza. Tipo assim, me deu um senso de urgência gigantesco. Tipo, meu Deus. Não posso continuar assim. Não posso. Não posso. Eu tô sendo o líder que eu gostaria de ter? Não. Então não, né? Tá errado. Tá errado. Mas aí é um exercício infinito, sabe? Infinito. Hoje eu tenho convicção que eu, sei lá, quantas vezes melhor eu tô. Perfeito. Hoje eu tenho noção que eu sou uma líder bem diferenciada. Seria injusto com a minha trajetória se eu achasse o contrário. Com certeza. Mas, naquela época, realmente, eu não era. Não era. Mas eu... Mas tudo bem. A gente eu aceito. Eu melhoro. E hoje é um... porque, né, essa minha vida de Quali Áudio, que eu fui CEO por 9 anos, etc e tal, que foi praticamente a primeira funcionária, que eu fui convidada a ser sócia, etc, etc, que foi vendida, etc, etc. Eu era como se fosse um grande relacionamento monogâmico, né? Exato. Demorou muito. Em paralelo com a Quali Áudio já acontecendo, e eu sendo essa pessoa que eu acredito que tem que ter peça principal, que é aquela coisa que meio se mistura a personalidade da pessoa e a personalidade do negócio. Perfeito, tem que ter. Perfeito. Tem que ter. Perfeito. Um protagonista ou protagonistas. Mas tem que ter. Perfeito. Em paralelo à Quali Áudio, eu abri outras empresas e fiz parte de outras empresas, mas eu demorei. Foi uma outra chave que virou para eu entender que eu era empreendedora. Porque eu não venho de uma família empreendedora, eu não tinha esse exemplo de... filha de dono de empresa. Não, eu sou filha de professora e funcionário público. Então, qual era o objetivo, né, da minha família? O auge, o top, seria se eu passasse num concurso público. Perfeito. E eu fiz justamente total a segurança de um concurso público versus a insegurança do empreendedorismo. Isso, só que daí, né, meu grande amigo, o Risco, né, segue comigo e tá lá e segue aqui. De mão dada e vamos lá. Bora. Então, eu fui me entendendo empreendedora ali no paralelo, né? Foi um outro momento, foi um segundo momento, demorou para isso acontecer. E demorou também para eu entender a minha vontade de nadar em outros oceanos. Que toda relação de longo prazo... Essa é uma outra grande pergunta que eu não tenho essa resposta ainda, tá? Essa aí segue em aberto. Que é relacionamentos de longo prazo, sendo eles pessoais, profissionais, enfim. Até hoje, sempre me chegou a vontade de quero nadar em outro oceano. Tipo, tá, bem legal esse oceano aqui. Show. Agora quero ver o próximo. O que tem do outro lado? E aí? Isso. E aí, nunca foi fácil. Importante ressaltar isso, nunca foi fácil. Mas me veio um desejo muito forte de outros desafios. Porque os problemas, eles se repetem. Os desafios, eles ficam meio... Então, apesar de eu ser super inovadora e disruptiva, e fiz um evento de aparelho auditivo num cinema, sabe? Fez lançamento em lives. Isso, exato. Fantástico, tô me perdendo até hoje. Né? Né? Me descobri com essa skin aí, apresentadora. Realmente, era algo que eu não sabia. Quando ninguém falava nada em lives, pré-pandemia, pré-tudo. Ela montou um negócio de TV para passar no YouTube. Isso, de aparelho auditivo. De aparelho auditivo. Isso, lancei um e-commerce do B2B. Exatamente. Criado do nada, do Eu sempre esperava o próximo ano, como é que vai ser o próximo lançamento? Porque eu sabia que vinha bomba. Ela vem. Justamente, era esse o meu mood. Perfeito.
tu, espectadora, nesse caso, né? Acompanhando de perto, porque né, tu fazia parte de todos os lançamentos. Foi uma parceria muito legal. E daí, de novo, é sobre pessoas, né? Então, eu tinha o meu squad lá de fornecedores e de uma equipe, apesar de não fazer parte do mesmo CNPJ, no fim era. Perfeito. Então, cada lançamento era realmente um mega evento, só que dava muito certo, né? A gente deu um grande match ali entre todos os envolvidos, exato. Era incrível. E era sempre essa minha visão, do tipo assim, não, calma aí que tá muito tranquilo. Qual é a próxima movimentação? O que nós vamos fazer? Porque tu tem que te antecipar, não adianta. A vida do empreendedor, e daí a vida do empreendedor é a do espírito empreendedor, porque... apesar de poder ser bem problemática essa fala, inclusive com as minhas convicções ideológicas, de ter espírito de dono se não é dono. Não, pera lá. Quer que seja dono, então que seja. Mas esse comprometimento, digamos, tá? Esse comprometimento. Ele vem junto a essa questão do não se acomodar. Não se acomodar. Tipo, tá... qual é a minha... Tu tem que te antecipar ao mercado, à concorrência. Qual é a minha próxima movimentação? É um estar em alerta. O tempo inteiro. O tempo inteiro, porém, se tu tá convicta daquilo ali, se aquilo ali ainda faz sentido pra ti, eu não vejo isso como um fardo. Eu vejo isso como um grande diferencial. Perfeito. Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito grande de, tipo, inovar... tem que ter uma ideia gigantesca, disruptiva, que ninguém nunca antes teve, algo que ninguém nunca antes fez. Gente, em 2025 é muito difícil, tá? Só que, às vezes, um detalhezinho, faz toda a diferença para a experiência do teu cliente, ou para a experiência do teu colaborador, ou para a qualidade de vida dos envolvidos ali, seja em qual seja o processo. Então, é no detalhe. Então, estar atento o tempo todo, eu não vejo como um fardo. Eu vejo justamente como um grande cuidado pela saúde do negócio e pela saúde das pessoas também. Tipo, não dá. Quando tu chega no platô do gráfico, que daí tu cresce, platô, o platô é um problema. O platô é um problema e é um sinal de alerta, porque, qual vai ser a próxima subida desse gráfico aí, né? Qual vai ser? Depende de ti. E tu fala só em subida. E se tiver uma descida? Desce também. Mas o problema, eu prefiro a descida do que o platô. É mesmo? Por quê? Porque muito tempo no platô, a descida depois não é descida, é queda livre. O platô é o ponto de atenção. Total. Porque de todo o negócio? De todo o negócio. Sem dúvidas, independente do crescimento. Tem uma expressão no inglês, que eu não sou essa pessoa. Os inglesismos traduzidos. Exato, que é o take for granted. Isso é o auge. É o auge do risco ruim. Tu não pode ter como garantido. Tu não pode estar ali com... Nunca tu vai sentar na cadeira confortável. Se sentou confortável, tá errado. Gente, levanta. Levanta essa cadeira, cancela essa cadeira. Porque... que delícia, sou líder de mercado. Tá, e vai manter como? E se tu não fizer nada, tu vai ser líder até quando? Não. Então, assim, movimento. A vida é movimento. Aquela frase que a gente ouve de muitos empresários de que deu certo até hoje fazendo assim. Faz sentido? Não. Parabéns. Tá? Mas agora... Então, assim, vamos fazer diferente, tá? Porque a vida é muito dinâmica. E ninguém é estático, né? E a gente analisa, porque a velocidade... isso é uma outra coisa, que é assim, ó. Adoro! Tu se movimenta. Tá? E, de preferência, a movimentação tem que ser rápida. Toma uma decisão, testa. A vida é tentativa e erro, negócios são tentativa e erro. Tentou, testou, qual foi o resultado? Deu certo, não deu, não continuamos, pivotamos, fazemos algo novo, cancela 100%, não cancela, cancela em partes. Então, essa análise, que é o estar em alerta o tempo inteiro, tem que ser rápido, mas é óbvio que dependendo da operação que tu não tem como ser tão rápido. Tu vai ter algum tipo de engessamento, sendo por hierarquia, sendo por processo, que tem que ser respeitado. O ecossistema de uma multinacional não pode ser igual a um ecossistema de uma startup. Não pode. Bom, te movimentou. Beleza.
Só que é um ponto de... Não é algo... É zero estático, tá? É como se fosse uma gelatina, digamos assim, esse ponto, tá? Que tu tem que te movimentar. E não deu resultado, não deu certo, não atingiu o esperado, vamos rever. Isso tem que ser rápido, sem dúvidas. Só que é um grande problema também quando se mapeia a estratégia e não se executa. E mantém a estratégia. Porque assim... Então, assim... isso é a linha... Eu acho que é uma das linhas mais tênues que existem. Que é a da rapidez do agir, mas também respeitando o tempo necessário para agir. De tipo, eu tomei essa decisão, a estratégia é essa. Nós vamos tentar por esse caminho. Não adianta nada, semana que vem tu mudar tudo. Perfeito. Não deu tempo. Perfeito. E dependendo do segmento, dependendo da operação, dependendo do produto, do serviço, esse tempo, ele pode ser maior ou menor. E pode ser muito maior ou muito menor. Então, assim, também, tipo assim, eu vou bancar essa estratégia. Essa estratégia aqui, tá, pessoal? Tá alinhado? Essa estratégia. Tu também tem que mapear por quanto tempo tu vai. Quanto tempo tu precisa, de acordo com o que tu tem de informação e de amostragem até o momento, quanto tempo tu precisa para validar ou não essa estratégia. Exato. E daí, durante aquele período ali, aguenta. Aguenta, mantém. Firmeza. E aí, beleza, deu super certo. Maravilhoso, caminho feliz. Deu super errado. Ajusta. Ajusta e banca. Realmente. Daí, essa é a hora do líder, que é líder real. Tipo, não, realmente, essa decisão ali, independente se foi o time que formou, não interessa. Daí, nesse momento, o número 1 precisa ser o número 1. Tipo assim, não, realmente. Eu estava de acordo, eu aprovei. E eu vou bancar as consequências, sendo elas boas ou ruins. É sobre isso. Mas pode, sim, dar muito errado. Só que, às vezes, o muito errado ensina tanta coisa. Ensina muita coisa. Então, eu prefiro a chance do dar muito certo, que também traz junto a chance do dar muito errado, do que a certeza do médio. Eu detesto o médio. E eu detesto o morno. Nossa Senhora. Na vida, né? É isso, não tudo. Daí é meu mesmo isso. Muito, total. Total. E essa intensidade na vida, como que tu equilibra com os relacionamentos? Cri. Tem como? Até hoje eu não consegui. Tenho noção e convicção que eu tive 2 grandes relacionamentos, assim, relevantes. O primeiro foram 12 anos. E ele era enfim, a gente começou muito jovem. Mas ele penou, viveu as consequências. O teu ex-futuro marido. Isso! Sei. Esse mesmo. Na beira do altar, basicamente. Ok, conta essa história. Eu viajava demais. A época de loucura de uma CEO de uma empresa em ascensão. Isso. 23 de 30 é meu cálculo. E hoje é um limite negociável para mim. Esse foi um dos meus motivos da saída das oportunidades que eu me recoloquei depois do meu sabático, que era uma puta oportunidade, com uma puta equipe, tipo, puta time mesmo. A minha dupla, inclusive, sério, ele é um dos caras mais inteligentes e fantásticos que eu conheço até hoje. E era, assim, um prazer inenarrável trabalhar com ele. Era aprendizado o tempo inteiro. Que é o Santiago Andreuso. Então, acho que quando a gente enaltece, acho importante dar nomes, Com né? certeza. Que às vezes a gente esquece. E pra ele eu já falei 25 mil vezes isso, mas é foda. Ele é muito foda mesmo. E um dos meus motivos de saída desta oportunidade, que eu era dupla do Santi, foi porque envolvia muita viagem. E talvez, de novo, esses 23 de 30 aí, sabe? Tu passava uma semana em casa. Isso. Às vezes não corrida. Do mês, né? Do mês inteiro,
E aí, esse meu casamento, ele penou com isso, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Até porque a gente morava junto, teoricamente, né? Não ficava em casa, então... Quando a gente tava nessa eminência aí de tinha uma data, tinha um casamento, tinha, né? Foi o momento que me deu o momento de agora. pensar, tipo, tá, tem uma data, tem uma cerimônia, tem um padre envolvido, tem convidados, Tem lua de mel madrinhas. comprada. Isso, Tá tudo padrinhos e tal. certo. Foi o meu momento do tipo assim, não. Veja. Foi do tipo assim, para e analisa isso aqui. Isso aqui faz sentido? Porque até então eu tava só No check do dia a dia. isso, num fluxo, entendeu? O fluxo me engoliu, a vida me engoliu. Eu tava seguindo eu digo O que existe esperavam. um tabuleiro social do que é O esperado. que esperavam de ti, tu tava ali. Hoje eu cancelei total o tabuleiro, tá? Foda-se esse tabuleiro aí. Não esperem de mim. Não. Deu. Não, deu. Deu. E... Não dá nem pra dizer pra esperar pouco, porque não tem como esperar pouco de ti. Então não esperem nada. Não esperem nada, porque daí eu surpreendo. Isso, tipo assim, mas eu tava bem certinha no tabuleiro, sabe? Tava bem certinha. Namorei bem novinha, 12 anos. Sou CEO de uma empresa, Isso. super bem sucedida. Isso, eu tô num relacionamento estável há muito tempo. As famílias Agora é hora da gente conhecem. casar e depois a gente vai ter filhos. Isso, exato. Tava, tipo... É agora. E aí, quando a gente terminou, que foi na iminência de, tipo, ter um casamento, talvez se a gente não tivesse marcado o casamento, a gente seguisse mais um tempo nesse costume aí, nessa coisa que a gente já tava todo mundo acostumado a estar ali, né? Todos os envolvidos, né? Que não é só o casal, né? Tem... Claro, Exato, famílias, isso, amigos, exato, etc. exato. Então, a iminência de ter uma data, de ter um casamento, foi o choque do... É sobre isso ou não é, sabe? E daí, no fim das contas, era um relacionamento falido, né? Porque eu acho difícil quando um relacionamento... Não tem como um relacionamento ser falido só pra uma pessoa, né? Claro. Então, ninguém tava feliz ali. Ninguém tava feliz. Então, Acaba aceitando só. Exato. Casamento é isso. Isso, que é o platô da vida. O platô da vida. Ai, né? ótimo. O platô serve pra vida também, gente. Serve. Exato. Exato. E aí... eu tenho total certeza, convicção que hoje eu não sei detalhes da vida dele, mas eu tenho convicção que ele tá mais feliz hoje. Sem dúvidas, não. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. E depois eu tive um outro relacionamento, começou na pandemia, a gente morou junto, era um grande projeto de vida, enfim. Eu ainda moro na casa que era o nosso projeto de vida. Mas assim como começou na pandemia, a gente terminou a pandemia, né? A vida foi voltando ao normal. E também daí o relacionamento foi tipo, será? Porque foi um relacionamento que partiu de uma amizade. O que é lindo. E eu acredito muitíssimo nisso, que antes de mais nada tem que ter esse vínculo, A parceria. Assim, exato, sem dúvida. Então, assim, meu Deus, eu digo que se fosse só uma questão racional de escolha... Seria muito mais fácil, porque daí a gente estaria junto, sem dúvidas. Os checks. Exato, check. Mas a gente era só uma amizade, entendeu? Não era uma vida de casal, mas era uma amizade, assim. Eu admiro ele muito. Ele também tem total convicção que tá mais feliz hoje. Mas ele penou demais com a venda da empresa, porque daí ele pegou a venda da empresa. Ele pegou o teu momento delicado. Perfeito. Perfeito. Viveu o 23 de 30. O outro viveu a loucura de um M&A internacional. Então, assim, essa relação ainda não tenho. Até hoje eu não consegui. Assim, claro, eu tive relacionamentos longos a maior parte da minha vida, mas eu não... Esse equilíbrio eu não achei. Não porque 100% do equilíbrio não vai estar. Mas... à medida de tu ir equilibrando esses pratos, tá mais pra cá, mais pra lá, e conseguir um meio termo, até hoje eu não consegui. Mas eu acredito demais que é possível. E que a vida é sobre isso. Dá pra dizer que tu gosta de te experimentar? Sim. Essa intensidade passa por aí também. Passa muito. Passa muito. Sabe que o tabuleiro da vida também é um tabuleiro do profissional, assim. Tipo, como eu comecei muito cedo,
eu tinha essa noção do se adequar. Eu tinha muito forte do se adequar. O que estão esperando de mim? Em tudo. No dress code, no posicionamento político, nos gostos pessoais, Não sabe? acha que isso vem até os nossos 30? Talvez. Porque eu sinto muito isso. Muito. Que foi até os 30. Aham. Porque eu fui dando viradas de chave pós-30. Do tipo, o que me conecta à minha essência? É isso. Exato. E hoje foi um grande marco pra mim. Tipo, na pandemia eu fiz a minha primeira tatuagem, tá? E eu sempre achei o máximo, tá? Eu sempre fui alternativa. Sempre fui alternativa. Na época da faculdade, eu tinha uma grande melhor amiga, minha fiel escudeira Bárbara, que a gente vivia essa vida de cabaré e beco, e indie rock. Então, Fono também, não é? Isso, fono já. Então, eu sou esse estilo. Eu sou o alternativo. Eu não vou ser o pop, o hype, a tendência. Nunca fui. A Fairy Limer. Não. Muito difícil pra colete. Não ficou bem descolete. Ai, Deus, tomara que eu não morda minha língua nessa. Então, assim, foi uma grande permissão, assim, uma autopermissão. E isso é muito difícil, muito difícil. Porque daí tu tem que realmente ignorar, eu acho que é impossível. Eu acho que nenhum ser humano ignora 100% o julgamento e a opinião do outro. Mas bancar tua decisão. É, bancar e ter clareza que tá, tudo bem, vai me julgar. Vai me julgar, não vai concordar. E não vai mudar nada na minha vida. Então, eu perco se eu não puder ser eu. Isso em relação a tudo. Tudo. Então, essa minha vida hoje, eu me sinto mais livre de ser quem eu sou. Até uma grande amiga minha, lá de São Paulo, ela disse, amiga, eu tenho a impressão que agora tu sempre foi muito autêntica e tal, mas eu sinto que agora tu te permite ser mais. E é real. É real. Tipo assim, não é a tatuagem que eu tenho no braço que fala sobre a minha capacidade profissional e o meu comprometimento. Muito pelo contrário. Porque assim, eu busco pessoas não óbvias. Daí, por que eu vou parecer o óbvio? Por que eu vou tentar me encaixar com esse grande esperado socialmente? Que quem é que disse, gente? Cancela esse tabuleiro aí também. Cancela esse tabuleiro aí também. Eu quero histórias. Isso até está na minha descrição do LinkedIn. Que eu me conecto são com histórias. Então, eu adoro saber. Se tem uma coisa que eu amo na vida, é ouvir a história das pessoas. Então, ainda mais, daí fez ainda mais sentido aqui estar. Depois daí eu te perguntei qual é a pauta, amiga, e aí a tua história. Eu... Gente. É sobre isso. Então, assim, quando tu sabe a história da pessoa, tu já recebe tanto. E aí eu quero saber de verdade quem é aquela pessoa. E não o que ela tá... Não fingindo que ela é, mas entregando do que ela é de acordo com o que ela acha que é o esperado. Performando. Exato. Então, assim, Perfeito. Eu sou dos autênticos, entende? Eu sou dos diferentões. Perfeito. Eu prefiro esse pessoal. Aham. Esse pessoal. Então, eu experimento real. Experimento real. Mas também nem sempre foi assim. Longe. É uma construção, né? É. Muito. Muito, né? E é um autoconhecimento também, né? Tu vai te autoconhecendo ao longo do tempo. Total. Muito. Isso eu sinto. Isso até é um sentimento relativamente recente. Porque hoje eu me sinto bem adulta. Adulta e profissional, assim. Tipo, tá, a minha trajetória, ela entrega, sabe? Porque eu acho que quando a gente vai lá com 70, 80 anos... O sentimento, pode ser que o corpo pene, né? Que fisicamente a gente tenha outro tipo de mobilidade, enfim. Né? Não tem como evitar, né? Estando vivo, a gente envelhece. Mas a cabeça, não. Porém, hoje eu sinto, e isso é recente, sim, eu acho que, sei lá, no máximo uns 2 anos pra cá, que existe uma maturidade que ela vem. E ela vai acontecendo, não é uma decisão, do tipo, tá,
Agora vou ser assim, acordei assim. Isso, exato. Ela vai acontecendo e é muito bonito de ver, sabe? Essa evolução, é muito bonito. Nossa, porque aí informação boa é informação compartilhada pra mim. Então, e aí histórias, eu amo histórias, daí tu compartilha histórias, daí eu tenho total noção que o que mais agrega é se eu compartilhar contigo as minhas vivências e tu compartilhar comigo as tuas vivências, quanto que tu não vai me impactar? Eu não tinha ideia que o cinema tinha te impactado tanto assim, por exemplo. Então é sobre... O ser humano, ele é sociável. Perfeito. A gente perdeu a mão no online ali na pandemia, né? Mas agora tá todo mundo sedento pelo social. E há quem diga que não, mas tá errado, tá, pessoal? Tá errado. Esses lobos solitários aí, eles... Não sabem o que é legal. Não tá de acordo com a natureza do ser humano. O ser humano é um ser sociável que precisa se sentir pertencente e parte de uma comunidade. Daí pra te entender com quem tu pertence e o que tu é melhor, porque, né, se a gente somar qualidades e talentos, a gente multiplica. Pra isso, tu tem que ser autêntico, né? Então, a autenticidade, eu sempre digo que a autenticidade e originalidade é o que cada um tem de mais valor, assim. Inclusive, quando eu tenho liderados mais jovens, eu falo muito sobre isso, tipo... Valoriza essa tua skin, não tenta perder isso, não tenta abafar isso, não, sabe? Porque é isso que te diferencia. É isso que diferencia. E daí não é sobre estar bem colocado no mercado de trabalho. É sobre tudo. E, inclusive, o trabalho. Perfeito. E como é que foi para ti fazer esse encerramento do teu período, né? Voltando um pouquinho para a questão da Colliaude. O encerrar o ciclo. Porque eu lembro da tua postagem quando tu estava encerrando. Outra questão, né? E eu pensei, caraca, como é que faz isso? Eu tava preparada. Eu lido bem com esse ciclo. Tu veio construindo isso, né? Sim, Eu lembro nos nossos almoços, assim, que tu vinha já construindo isso. Foi algo não doloroso? Foi algo não doloroso. Não é doloroso. Porque aquilo ali... Eu sou uma pessoa que, assim, a minha cabeça é uma grande lista, tá? Não uma única, são várias. Então, eu tenho listas, metas, objetivos... De vida. Checklists, de absolutamente Tudo. E na lista do 2019, entrou a venda da empresa. Pré-pandemia. Então, já estava no meu radar. Principalmente por esse desejo de nadar em outros oceanos. Perfeito. Então, já estava no meu radar. Então, foi um grande check. Foi uma conquista. Da empresa. Porque, puta que pariu. Sabe que... eu diria que principalmente mulheres, né? Mas eu nunca tive na pele de um homem para dizer. Talvez seja independente de gênero isso. Da voz do impostor. Ela existe dentro de mim. Não parece. Mas existe. Existe. E a gente normaliza muito. Eu acho que esse é o principal risco da voz do... Perigo, daí não é risco, porque é o risco que eu gosto dele. O perigo da voz do impostor é normalizar grandes conquistas. E eu normalizei. Eu normalizei a venda, porque ela estava na lista e ela foi um grande check. Só que ela é um check. Eu ainda, na real, eu acho que eu ainda normalizo, assim. Não sei se algum dia eu vou ter a real noção disso. De como foi. Porque pensa, tipo assim, tu vendeu uma empresa... Uma coisa é tu vender uma empresa que tu não quer mais, que, sei lá, os sócios brigaram, que representa o final de um ciclo. Isso, que o mercado tá embaixo. Sei lá, Sim. Que é uma venda para se livrar, não foi o caso. Foi zero esse caso. Perfeito. Foi do tipo, foi uma venda para fortalecer o business. Assim, tô vendendo pro principal fabricante do segmento, dentro do segmento. Perfeito. A empresa foi vista pelo principal fabricante do segmento. Então, é um check diferente dos outros. Diferente. Foi o mais marcante da sua vida? Profissional, sem dúvidas. Sem dúvidas.
Sem dúvidas. Sem dúvida. E sozinha não teria conseguido. Sim. Só consegui por causa do meu time e por causa de uma empresa que nos assessorou, né? Porque, como eu disse, a minha vida é um grande checklist, uma grande lista. Então, quando entrou na lista essa questão de vender a empresa em 2019, logo depois, ou ainda em 2019, não me lembro o ano exato, a gente já começou a se preparar para isso, né? Que é antecipar o fato em si. Perfeito. E a gente contratou um fornecedor maravilhoso, inclusive, e dentro desse fornecedor tinha uma profissional, que é a Isadora, que se não fosse por ela, não sei. Ela foi assim... Decisora. Total. A ponto de, nessa época eu era casada, o contato sugerido do meu celular, quando tu pega o celular para fazer qualquer coisa, encaminhar qualquer coisa, mandar qualquer mensagem, tem um contato sugerido, né? Geralmente, se existe o cônjuge, é o cônjuge, né? No meu era a Isadora. Nesse nível. Então, não é fácil. Não é fácil vender uma empresa. Perfeito. E numa venda deste porte, menos ainda. Então, eu tenho essa dívida comigo, na real. De entender a magnitude disso. Eu acho que eu não entendo ainda. A real magnitude. Faz quanto tempo? Foi em 2020... A gente tá em 25, 24 eu já trabalhei. 23. Janeiro de 2023. 23. Tu oficializou? Não, 22 eu vendi. Tá. Vendemos, né? Os sócios todos venderam 22, dezembro de 22. 23 eu fiquei como executiva da multinacional 1 ano. Dezembro de 23 eu saí e finalizei a minha parte, né? E comecei meu sabático. Em janeiro de 24. E o teu sabático foi o que exatamente? Como é que eu foi tava o sabático? sedenta por ele, na realidade era o que eu mais precisava. Detox da vida. Isso, não foi uma coisa assim, tipo, tá bom. Era tipo assim, meu Deus, por favor, preciso. Eu passei de todos os limites, sem dúvidas. De carga horária, de saúde, de... todos. Todos, tá? Faria tudo de novo. Exatamente igual. Mas eu passei de todos os limites. Então, eu tava, assim, mais do que exausta. Foi muita coisa. Mas deu tudo certo. E eu não me assusto com o volume de trabalho e responsabilidade. Zero. Não me assusto. Mas o corpo, ele... Padece. Exato. Ele pede pra parar. Pois é. E a gente ignora. Enquanto dá, né? Isso. Aí, até que tá, beleza. Daí deu tudo certo pra finalizar ali. A integração já tinha sido feita. Enfim, o que tava no meu escopo de saída, check. Tá, e agora? Porque eu poderia me recolocar direto, né? Poderia ter dado uma continuidade, enfim. Existiam possibilidades de uma sequência realocação. imediata, assim. Tipo, tá, em dezembro não é mais isso, em janeiro é outra coisa. Mas o meu corpo, eu tive uma série de coisas físicas. Eu somatizei total. E aí eu vi, muita terapia, né? Que realmente uma pausa era bem necessária. Bem necessária. E aí eu tava sedenta por natureza, me deu isso. Assim, eu queria... Te conectar. Menos online, menos Wi-Fi, menos internet. E mais areia, mar, verde. E aí eu vivi isso na Bahia. Eu fui pra Bahia a primeira vez em outubro de 23. Que eu ainda era executiva do grupo, mas já sabia que o meu final era em dezembro. Perfeito. Já tava tudo certo. Aí eu fui eu conheci a Bahia num retiro só de mulheres, numa comunidade autossustentável que planta cacau. Que legal. Eu fui com o Note, né? Sim. E aí foi o início de um grande amor, que é a Bahia. Bahia é tudo. Nordeste, meu país. E aí, a partir dali, eu conheci tantas mulheres incríveis, com trajetórias parecidas e outras trajetórias nada a ver,
que eu decidi, tá. Virou o ano, eu tô indo pra Bahia, pessoal. Um grande beijo. E foi isso que eu fiz. Eu fui, voltei. Eu não fui e fiquei. Então não foi aquela coisa, peguei minha mochilinha e fui e nunca mais voltei. Não foi uma imersão. Não. Eu tava mais na Bahia do que Perfeito. em qualquer outro lugar. Perfeito. Mas eu fui pra Bahia, voltei pra minha casa, fui de novo, voltei pra minha casa, encontrei essas amigas que eu conheci no Retiro. Perfeito. Então, logo eu, que não conhecia a Bahia até 5 minutos atrás, fiz um tour Bahia. Em vez de fazer uma Eurotrip, eu fiz Bahia Trip. E foi incrível. Incrível. Era exatamente o que eu precisava. Foi muito bom. Eu amei. E era... A Bahia, ela tem um outro ritmo. As pessoas... O Brasil é um continente, né? Então, pra mim, eu tava do tipo assim... Turista no meu país. E... escutativa, que é algo que eu tenho, então prestando muita atenção, aprendendo muito. Então eu fiz muita coisa. Com muita praia, muito areia, muito mar, muita comida boa, e muitas trocas, e conexão com a espiritualidade. A Bahia me entregou tudo e mais um pouco. Foi incrível. E ali foi ali que eu Foi ali que eu carreguei. Botou o celular pra carregar, eu me... repus minha energia ali na Bahia. E nessa época eu tinha uma grande amiga que era muito próxima, a Jéssica, que eu disse, pois é, amiga, tipo, eu sei que eu preciso e que, além de tudo, eu também mereço. E é só uma pequena pausa, né? Não é do tipo assim, pra sempre. É um período. Mas será que eu não devia estar me movimentando profissionalmente, dando palestra, fazendo consultoria, vendo vagas, me recolocando, vou abrir outra empresa. Enfim, será que eu não tinha que estar o ciclo da produtividade vindo de forma latente. O tempo inteiro. Ela me disse assim, por que tu não bota um prazo, então? Tipo assim, define que tu tem um prazo de férias. Dentro do sabático, tu vai ter um prazo de férias e até tal data tu não vai nem pensar sobre. Deu bar. É isso. Beleza, qual foi o prazo? Maio. O que aconteceu em maio? Enchente. Exato. Timing perfeito. Tá, enchente, aquele caos, né? Pra mim, o sentimento foi... pandemia de novo do nada e muito mais intensa. Mas aí, muito trabalho voluntário, que fez fazer sentido. Eu sou da cozinha, né? Eu gosto de cozinhar. Amo. Pra mim é lazer, assim. Pra mim não tem nada melhor do que eu estar com as minhas amigas e cozinhar pra elas. Zerei a vida. Então eu sou muito da cozinha. Eu amo real. Aí eu fiz muito trabalho voluntário cozinhando. E aí foi, tipo assim, a maneira que eu achei que eu agregava valor, exato. E ainda ganhei mais essa habilidade de cozinhar para centenas de pessoas, que é uma experiência antropológica. A ponto de eu não conseguir, eu tava, tipo assim, sem mobilidade no braço direito, que eu sou destra. Mas cozinhar para centenas de pessoas é diferente, bem diferente. Mas me fez muito bem, assim, era uma troca, tipo, o que eu tô fazendo agrega valor real. Tipo, tô alimentando essas pessoas aqui, sabe? Então, nesse sentido, eu me senti útil, né? Que eu acho que quando a gente esgota, assim, tipo assim... Qual é o motivo aqui? O que eu agrego? Qual é a minha existência na Terra? Soma em alguma coisa. E nesse momento, tipo, que era o auge do caos, que era inacreditável que a gente estava vivendo. Uma cidade literalmente embaixo d'água, um estado, né? Literalmente embaixo d'água. Eu tava lá alimentando essas pessoas. Com outras pessoas. Então, assim, foi muito significativo. Muito significativo. E querendo ou não, eu ainda estava o quê? No meu sabático. Passou a enchente, né? Baixou a água. Aí eu tava no meu sabático, tinha passado meu período de férias. Aí veio uma pergunta. Agora que eu vai ser exposed. Mas como é exposed próprio, acho que tudo bem. Tudo bem. E como eu acho que compartilhar é o que agrega, talvez isso agregue valor para alguém. Dentre as minhas muitas perguntas, poucas respostas,
eu tinha uma grande pergunta que era a seguinte. Eu tinha um puta de um cargo. Fui CEO 9 anos. Número 1 de uma empresa. E não era uma empresa meia dúzia de pessoas. Era uma empresa que era um dos principais players do Brasil, a ponto de ter sido comprada pelo principal player do mundo. Né? Não é do tipo CEO de MEI, né? Não gosto desses pejorativos, mas enfim, não era. Perfeito. Aí eu tinha uma grande pergunta que era... No meio do caminho eu me entendi como empreendedora e eu abri negócios em paralelo e eu aceitei essa skin empresária, empreendedora, dona de empresa, lida bem com risco, líder, etc. Lê negócios, etc, etc. Mas eu tive esses meus 2 mentores maravilhosos que me ensinaram demais. Mas eu tinha uma grande pergunta que era... eu vou conseguir me recolocar num cargo alto sem a influência deles? Porque uma questão que me veio no sabático é com o que eu quero trabalhar agora? E aí eu elenquei, né? E eu elenquei a educação, que é o que eu acredito que é a base de tudo, que daí é uma questão do valor de vida, que pra mim é tudo educação. Então, educação. Saúde, que é de onde eu venho, a minha raiz, a minha formação, né? Sustentabilidade, né? Pelo mundo que todos nós vivemos. Então, eu tinha, assim, segmentos alvo. Mas eu tinha essa grande pergunta, tipo, tá, se eu de fato decidir que eu vou ir para um segmento totalmente diferente, que as pessoas não me conhecem, porque a indústria do aparelho auditivo, ela é gigantesca, mundialmente. Mas, ao mesmo tempo que ela é gigantesca, ela é muito pequena e as pessoas conhecem. Então, é difícil tu contratar profissionais com esse nível de especificidade. Perfeito. E eu tinha decidido que eu queria sair desse mundo, que era o meu mundo até então. E que eu queria ir para um outro mundo completamente diferente. Que eu acredito, né, como indivíduo, mas que profissionalmente eu não sou uma profissional da educação, por exemplo, né? E aí eu tinha essa pergunta. Que era, eu vou conseguir me recolocar num cargo autossuficiente para estar de acordo com a vida que eu tenho hoje, sem influências, sem terem me indicado, sem me conhecerem. Sendo Bruna Salazar. Sendo apenas Bruna Salazar. Eu tinha essa dúvida. Daí eu decidi que essa era uma pergunta que ela merecia ser respondida. E eu consegui. Então foi um grande check, que foi nessa vaga, que eu era dupla do Santi, que foi incrível. Que por causa dessa vaga eu também conheci outras pessoas incríveis. Uma delas que eu preciso citar é a Tami, que é uma grande maravilhosa, que tu poderia convidar pra vir aqui. Quero. Se tu disse. Não. Incrível. Não, incrível. É aquele tipo de pessoa que tu queria dar uma mergulhadinha rapidinho, sabe? Que se ela fala, eu não tenho vontade de falar nada. Só ouvir. Só ouvir. Experiência de vida, dedicação, comprometimento, repertório. Diferenciado. Então, essas 2 pessoas eu citaria dessa minha experiência, que foi tipo, tá, me recoloquei. Me recoloquei com um cargão, um segmento que ninguém me conhecia, ninguém me indicou, eu passei por todo o processo seletivo. Fui eu e eu mesma. E foi, assim, um grande check. Foi muito importante. Muito importante pra minha relação comigo mesma, profissionalmente. Tipo, tá, beleza. Infelizmente, eu tive que sair. Infelizmente. Porque eu ia passar daquele limite do inegociável das viagens. Foi isso aí que me pegou, sabe? Mas eu ainda acho Nossa. Então, esse check aí foi um grande... foi a validação do tipo, tá, eu existo. Essa sou eu. O meu mérito existe. A minha trajetória existe. A minha dedicação existe. E, sim, isso tem valor. Beleza, então por causa disso, só que assim, daí a gente volta, essa pontinha agora, vamos fechar, que é a pontinha do desespero da produtividade, né? Que tá enraizado em todos nós.
que é... Meu Deus, mas eu tô no sabático, eu não devia estar produzindo, eu tô no meu auge, na minha idade mais produtiva, eu tô no auge da minha energia. Como que eu não tô produzindo, gente, gerando receita? Meu Deus. E aí, e ao mesmo tempo que eu pensava isso, né, já tinha esgotado o meu prazo lá das férias, eu queria me recolocar, respondi essa pergunta, me recoloquei. E no momento que eu me recoloquei e que eu validei isso, eu pensei, tá, nossa, eu consegui, meu Deus. Né? E tava lá, presente, né? Que eu não sei não ser presente. Eu não sei ser meio. Não, ai, não sei. Não sei ser morna, não sei ser meio. Não sei fingir que tô trabalhando, não tô. Ai, não sei. Não é pra mim. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho um lugar no mundo, eu ainda tenho muito mundo pra conhecer. Mas um dos lugares que eu mais amo até hoje, e que faz parte de mim, e que, né, eu pude até hoje ir inúmeras vezes, e irei mais inúmeras vezes, é Londres. E aí tinha uma formação específica que eu queria fazer lá em marketing estratégico em Londres. E eu tinha isso. Logo depois da Bahia, eu tinha, tipo, quem sabe agora emendo, vou pra Londres. E aí eu pensei, não, enlouqueci. Tô completamente louca. Eu não só não tô produzindo, como eu quero ir fazer uma formação em marketing estratégico em Londres, tá? No momento que a Libra tá o mais caro de toda a história até hoje. Assim, não. Irresponsabilidade. Mas aí culminou com esse meu fator inegociável, que foi bem inegociável mesmo. Que aí eu cito uma outra. Eu não seria nada se não fossem minhas pessoas. Nossa, eu não seria nada mesmo. E daí tem uma outra que também se tornou minha amiga, que é a Luciana Mols. Eu sou referência em desenvolvimento de negócios. Ela é referência em desenvolvimento de pessoas. E ela se tornou minha amiga. E eu troco muito com ela até hoje. E ela me disse... Ela disse, tua decisão já está tomada. E eu não vejo nada além do que coerência. Eu disse, pois é, só que além de eu tomar essa decisão, tipo, eu não vou poder ultrapassar esse meu limite negociável aqui, eu também quero ir para Londres. Então, eu disse... Pois vá. E aí eu fui. E daí foi outro momento muito disruptivo da minha vida. Porque eu fui para morar... sem saber se iria voltar ou quando iria voltar, para fazer essa formação que era um desejo já há tempos, e sem conhecer absolutamente ninguém. Então não é... E sozinha. Isso, a minha primeira separação lá dos 12 anos, isso aí me deu uma... Porque no fim das contas, todo mundo é sozinho. A gente só esquece de vez em quando. Mas a gente é sozinho. Eu arriscaria dizer que a gente esquece de vez em quando e que mulheres esquecem com mais frequência. Mas depois dessa minha primeira separação, um dos pontos importantes foi tipo assim... A minha companhia, ela é ótima. E sozinha eu posso. E eu consigo. E eu carrego isso comigo até hoje. E com isso que eu carrego até hoje, às vezes mais aflorado, às vezes menos, eu decidi, tô indo, tô inscrita. Fui. Organizei tudo, onde eu ia ficar, qual seria meu apartamento. Um tempo eu morei num residencial estudantil, no auge dos meus 35, aí eu tava. E daí eu pensei, a vida tá aí pra ser vivida, né? Fui pra Londres, vivi isso. Eu tinha essa... Eu digo que tem uns boletos que não adianta a gente ignorar, que eles vêm, a gente paga. E eu tinha esse boleto do morar fora, sabe? Muito forte. Eu entrei no inglês muito cedo. O meu pai teve essa decisão extremamente acertada de me colocar em aulas de idiomas muito cedo. Eu nem me lembro que idade eu tinha, tá? Mas eu era muito nova. E eu amei, é algo que eu amo até hoje, idiomas, gostaria de falar mais. Não falo super vários, tá? Mas eu amo. Então, assim, é algo que eu gosto de estudar. E no inglês eu amei muito, muito.
Enfim, daí dei aula de inglês, era monitora no curso de inglês, para as crianças, ainda pequena. Então, eu tinha isso, e daí, essa vivência aí do inglês, eu tinha uma coisa que daí naquela época, né, com as informações que eu tinha, que não eram tantas, eu tinha decidido que eu ia morar em Vancouver um tempo, ou que pelo menos eu ia fazer um intercâmbio em Vancouver um tempo. Pergunta, já fui para Vancouver? Não. Já fui para o Canadá? Não. Mas enfim, né, sobre isso a vida. Tá, mas aí eu tinha esse boleto, então assim, ó. Antigo, tá? Um sonho de criança, assim, essa coisa a iminência do morar fora. E daí depois que tu viaja, né, muito, enfim, e que tu vê outras vidas... Abre a mente. Exato, e aí valida ainda mais, né? Só que a visão do turismo, ela é completamente diferente da visão do imigrante. Então, ir viajar a passeio é completamente diferente de ir para morar. Mas eu tinha esse boleto muito antigo, e aí eu fui para Londres. Sem ninguém. Apenas com as minhas inscrições. A minha vontade e as minhas inscrições. Isso. E a minha organização. Tá tudo certo. Exato. Tá. Foi incrível. Aprendi horrores. A minha impostora me perguntava... Meu inglês é bom o suficiente? Sendo que eu dava aula de inglês. Faço inglês desde não me lembro quanto tempo, né? Dei aula, fiz conversação. Tudo que se pode imaginar. E ainda assim eu pensava, não sei se é bom o suficiente. Tá, chegando lá descobri que é mesmo. Realmente, tá. Tudo certo. Era muito elogiada, enfim. Então, que bom, validei isso. Uma outra pergunta, né? Muitas perguntas, poucas respostas. Algumas são respondidas. Essa foi, beleza, que ótimo. Maravilha. E lá em Londres, eu crio vínculo, né? Não com muitas pessoas, mas... eu crio vínculo com algumas pessoas. E daí de lá veio, ontem inclusive eu estava falando com ele, um grande amigo, Matthew, que é parisiense, mas conheci ele morando em Londres. Enfim, ele é um grande, maravilhoso também, empreendedor também, tem esse espírito. Uma pessoa, um profissional diferenciados. E estando em Londres, eu paguei esse boleto aí do morar fora. E tava vendo possibilidades, né? Tipo, vou continuar aqui, vou entrar num doutorado, de repente, né? Porque uma outra coisa que é muito engraçada é tu tem as tuas grandes metas. E aí, geralmente, a gente não pensa, tipo, mas e se realmente eu alcançar essas grandes metas, o que eu vou fazer depois? Aí eu tinha essa grande meta de vender a empresa. Talvez no meu fundo eu não acreditava que a gente ia de fato vender e consolidar e ia finalizar isso, consolidar, né? Concluir com êxito. E eu concluí com êxito, né? E daí eu me dei de cara com uma grande página em branco. Então, tu comemorou a venda? Sim. Comemorei. Bah. O dia do Pix, então. Comemorei. Não, eu celebro. Celebro. Mas eu comemorei a minha entrada no sabático também. É uma decisão consciente celebrar as coisas. Já vem de um tempo. Então, essa decisão, ela veio antes da venda. Então, daí, como teve a venda, eu... tá. E... até hoje, tipo assim... Enfim, eu celebro as pequenas coisas. Eu olho pra esse meu copinho que eu tenho da Cines há muito tempo e penso... Cines. Eu olho pra minha casa e penso... minha casa. Então, eu celebro, assim. Eu tenho pequenas celebrações menores, outras maiores. Então, de fato, eu celebro. E aí, eu tive que resgatar... Eu dei de cara com essa grande página em branco. Eu tive que resgatar outros sonhos, outros objetivos. Assim, tipo assim... Porra, seria ali, eu não tava preparada pra isso. Sabe? Aí, eu resgatei isso do morar fora e tal. Essa é a hora desse boleto. Porque antes eu não tinha como. Estando à frente da Qualiaude era impossível. Mesmo depois que veio a pandemia, a vida se tornou muito mais online, mesmo assim, não tinha como eu estar em outro fuso. A minha presença, ela era definitiva e ela era diferente e ela fazia a diferença de estar ali no dia a dia, sabe? Mas enfim, daí eu tive essa oportunidade de viver esse boleto, de pagar esse boleto, de ir para Londres sem data para voltar.
enfim, o tempo foi passando, eu fiz a minha formação. Então, o que eu fui planejado, com o planejamento, eu esgotei o planejamento, fiz o planejamento, tinha lá o Matthew comigo. Então, assim, tu vai criando um senso de comunidade, tu cria vínculos, né? Tu começa sozinha. Mas isso foi outra coisa que caiu por terra das viagens solo. Na real, a viagem só é solo se tu define que é solo. Porque ela, no fim das contas, ela não é solo. Tu conhece pessoas. A não ser que tu te esforce para que seja solo. Se tu te esforçar para ser solo... Vai ser solo. Vai, mas tu tem que se esforçar bastante. Porque se tu tem alguma formação, alguma coisa que tu vai fazer, tu vai conhecer outras pessoas. Se tu ficar num residencial estudantil, que foi o caso que eu fiquei, tu conhece outras pessoas que, né, estão mais abertas, que também não são dali. Enfim, aí eu voltei e... Só que daí eu respondi uma outra grande pergunta. Isso foi muito legal. Porque no período que eu tava lá, a sensação do imigrante... Foi a primeira vez que eu vivi a sensação do imigrante, que era a sensação de estar morando fora do país sem estar apenas de férias. E a sensação do imigrante é muito louca, porque eu me identifico muito, eu me sinto parte. É um dos lugares favoritos do mundo, porque é organizado, eu adoro organização. Então, assim, em momentos de crise ou em momentos difíceis, eu canalizo toda a minha energia para organizar. Eu organizo coisas, organizo pensamentos, organizo livros, Eu organizo. Organizar me acalma. Daí, estar numa cidade extremamente organizada... Que delícia. Mas ao Paz mesmo mental. tempo... Exato, paz mental. Mas ao mesmo tempo que eu tava numa cidade extremamente organizada e que eu me sentia... E que eu tenho um vínculo extremamente forte. Nem sei quantas vezes eu já fui pra lá, tá? Mas morar foi só essa. Ao mesmo tempo que eu me sentia pertencente, ao mesmo tempo era um pertencimento despertencente. Perfeito. É muito louco, porque... É muito. Daí eu vinha muito o pensamento, basicamente todo dia que eu me acordava, ia pegar meu underground lá, eu pensava assim, nossa, eu amo estar aqui, mas eu não sou daqui. E eu nunca vou ser daqui, é impossível ser daqui. Eu não sou daqui, mas eu amo estar aqui. Então era um dilema intrínseco, assim, olha, digno de muita análise. E aí, nessa época, porque daí os imigrantes, eles se conectam, né? Assim como... Enfim, tem muitas analogias. Mas os similares, eles se atraem. Não tem nada de oposto se atraem. Os similares se atraem. E os imigrantes se conversam. Porque daí é um pessoal que já tá fora de casa. Então, tu já parte desse mesmo sentimento. Tu já entende. Isso, tu já... Tu tá em pode casa. ser um completo desconhecido. Tu tá em casa. Mas se a pessoa é imigrante, tu já tem um vínculo diferente, tá? Muito. E aí, tinha um amigo de um amigo meu que estava morando uma situação similar em Portugal. Eu em Londres, ele em Portugal. E ele fazendo, não me lembro se mestrado ou doutorado, enfim, ele foi com esse período mais longo do que o meu, pré-definido, para Portugal, que é diferente de Londres, né? Mas ainda assim é Europa e é fora do país, etc, etc. Mas a língua já é, né? Segue no português, não é bem português, mas também não é um inglês britânico. E aí eu tava falando com ele, a gente conversava bastante nessa época. Agora ele já tá de volta no Brasil. E daí ele me perguntou, tá, e aí? Qual é a constatação? A constatação é... Eu precisava viver esse boleto, mas eu não tô mais disposta para esse boleto como eu estava quando eu estava na casa dos 20 e poucos. Que é o carreira solo, eu chamo. O carreira solo de tu criar uma vida do zero em outro continente só é lindo no Instagram. Na pele... E por toda a estabilidade também que tu já tinha aqui, né, Bruna? Total, com certeza, mas mais... Porque tu não foi tentar a vida. Não. Né? Não. Então, é outra pegada, né? É outra coisa. Isso, mas muito isso do entender também e aceitar que o 36 não é 26.
Não é, sabe? É outra vibe. Não. O que é... Na verdade, a gente não... Eu ouso dizer que a gente não tem os valores inegociáveis aos 26. Tudo talvez possa ser negociável aos 26. Boa. Com 36, não. Não. Eu tô com 35, daqui a pouco 36, mas eu tenho certeza que vai só aumentar a lista do que é inegociável, né? Exato. E, tipo assim, o desbravar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou capaz de desbravar. De tipo, tá, eu vou desbravar, então. Então, agora eu vou conseguir um emprego. Vamos supor, eu consegui um emprego muito bom fora do Brasil. Até eu entender qual vai ser minha casa. Onde que eu quero que seja a minha casa? Eu vou criar vínculo com esse endereço? Não vou? Vai ser mais do que uma casa? Vai ser o meu lar mesmo? Não vai? E quem vão ser as minhas pessoas? Porque eu preciso de pessoas. Então, é do zero mesmo. É uma carreira solo do zero. É desbravar o mundo. Carreira solo. Eu disse, tá. Não é isso. Paguei meu boleto. Se fosse nos 20 e poucos, talvez jamais vou saber. Porque eu já não tô mais nos 20 e poucos. Tô nos 30 e poucos. Não. Então é isso, descobri que a carreira solo agora não faz mais sentido. Eu tenho total convicção que eu sou capaz, mas não faz mais sentido. Agora eu não quero. E aí eu voltei para essas convicções dos mesmos segmentos que eu acho que, tipo, tá, eu quero hoje segmentos que estejam alinhados com os meus valores de vida. E aí eu tive uma experiência muito interessante no mercado de sustentabilidade, na parte de energia. E aí eu sigo me impressionando assim com a nossa capacidade de aprender e de entender. E olha, movimento é tudo, porque a gente está em constante desenvolvimento, sabe? E é tudo sobre isso, sobre conectar mesmo e falar sobre o que faz sentido e o que a gente acredita. Então, agora eu estava bem ativa em sustentabilidade, até semana passada, na parte de energia. E agora eu tô 100% com as minhas consultorias, mas a minha meta é voltar para a saúde, que é a minha formação e que, mesmo assim, é alinhada aos meus valores. Então, meu plano é voltar para uma posição no segmento saúde. A princípio, não aparelhos auditivos, até porque, enfim, eu tenho um não compete até 2027, mas na parte de B2B, né? Mas saúde para além dos aparelhos auditivos, porque eu ainda sinto com essa vontade muito forte de nadar num outro oceano e conhecer um novo oceano, sabe? Consolidado. Não consolidado no sentido de fácil, porque fácil nunca é e nada é. Mas de viver, eu acho que vai agregar ainda. Acho que agrega. Apesar de eu já ter uma trajetória relativamente... Ela é extensa em relação a conquistas, ela é extensa, talvez, em relação a tempo, mas eu ainda tenho muito mais pela frente do que eu já vivi até aqui. Com certeza. Então, eu diria que ela é muito mais extensa em relação a conquistas do que em relação a tempo cronológico. Perfeito. E aí, eu tenho total noção que uma experiência em uma outra indústria, em um outro oceano azul real, vai agregar. Acho que eu vou aprender bastante. E o que eu sei até aqui colabora, né? Agrega. Então, esse é o meu plano de futuro imediato. Vou seguir com as minhas consultorias, óbvio. Que é, né, lançar a mão, acabar rentabilizando o que eu melhor sei fazer, que é desenvolver negócios através de pessoas. Mas eu quero, sim, me recolocar com dedicação, com energia, com foco em algo que eu acredite, em outra indústria, em outro produto, em outro serviço, mas dentro do segmento da saúde. Enfim, é isso. Esse é o teu momento agora. Esse é o momento agora. Esse é o momento agora. Eu lembro de um adesivo teu no computador. Sim. Sobre o feminismo. Bruna feminista. Bah, total minha skin. Faz parte de mim. Faz parte. Nossa, eu sou muito. 100% ativista. Mas não sei não ser. Por quê? Não sei não ser. Porque, pra mim, é mais sobre a dignidade do ser humano do que sobre gênero, sabe? Então, é uma questão mais... quase que visceral pra mim, assim. Não tem como. Violência é um tópico bem difícil.
e violência contra a mulher mais ainda. Então, é algo que detém a minha atenção e que daí é visceral para mim. Causas sociais, principalmente em relação às mulheres. Tá no topo da tua lista. Nossa. Para além do trabalho, não é sobre rentabilizar, é sobre ser. Perfeito. É sobre ser. É sobre ser com dignidade de ser e com liberdade. O direito de ser e viver. Porque o Brasil é um dos países que mais mata mulheres por feminicídio. Então, eu não tenho como ser alienada a isso. Com certeza, cada vivência vale. Eu nem vou trazer essa parte aqui para não pesar o rolê, mas... tem coisas que a gente só sente na pele, depois que a gente sente, não tem como dessentir. Mas mesmo antes de sentir, é algo... É o mínimo, o teu direito de ir e vir e o teu direito de ser. Só sabe o que é ser mulher quem é mulher. É muito louco isso, porque Londres, eu diria que é mais seguro do que aqui, digamos. Mas não sei dados para trazer, tá? Não sei indicadores aqui, não sei. Mas é tão intrínseco isso que eu demorei lá. Lá é 100% transporte público, né? Até quem, de fato, tem uma vida estabelecida lá, tu acaba andando de transporte público. É muito difícil a pessoa ter um carro. Muito difícil. E eu fui dessensibilizando em relação a isso, sabe? Várias vezes eu até falei com o Matthew, eu disse, Matthew, será que tudo bem eu ir embora sozinha? Será que tu vai comigo até a estação? E ele, não. Pode ir bem tranquila, mas me manda tua localização, me avisa quando tu chegar. Então, claro, ter ele lá era um auge, assim, tipo... Ele era o meu porto seguro. E eu fui dessensibilizando. Tipo, teve dias que eu pensava, meu Deus, já é 9h30 da noite e eu tenho que voltar pra casa e eu vou voltar pra casa sozinha. Será que tudo bem eu voltar sozinha? E agora, como é que vai ser? Tá, aí voltei. Daí eu achei, tá, ok, uma cidade bem movimentada. A estação que eu morava também era uma estação muito boa, numa região boa, considerada segura. E assim eu fui aumentando o meu horário. Agora eu voltei 9h30, agora eu voltei 10 horas, agora eu voltei 10h30, agora eu voltei 11 horas, agora eu voltei meia-noite, agora eu voltei 2 da manhã. E era sempre igual. Sempre igual. Imagina eu voltar pra casa. Não existe a possibilidade de eu voltar pra casa 2 da manhã de transporte público em Porto Alegre. Com certeza. Com certeza. E se eu expandir... Ousaria dizer no Brasil. Exato. Se eu expandir essa realidade para outras regiões do Brasil, pior. Perfeito. Então, isso é o cúmulo. É o cúmulo para mim. Do viver com medo nesse sentido, por ser mulher, para mim é o cúmulo. É o cúmulo tu ser julgada e rotulada e não validada pelo gênero e não pela tua história, trajetória, conquistas. Dependendo do cenário que tu tá e do ecossistema que tu tá, as tuas referências não valem nada pelo fato de tu ser mulher. Então, pra mim não tem como. Seria não impossível. Pra mim, eu simplesmente sou. E quando a causa é mulheres, essa é a minha causa e vai ser pra sempre. E o que eu puder fazer, por mais que eu sei que... às vezes é um passo de formiguinha mesmo. Mas qualquer passo de formiguinha já é uma vitória. Então, assim, se eu puder fazer algo já é muito. Se alguma mulher puder não passar pelo que eu passei, eu já tô no lucro. Quais as notas mentais, dentre tantas que a gente já falou, que te norteiam? Não me conformar com pouco. Não me diminuir para caber.
independente do âmbito, sendo profissional, pessoal, enfim, não me diminuir para caber. Honrar a minha história. Porque se eu for esperar pelo outro, então eu tenho que ser a primeira a enaltecer. Conseguir trazer com mais naturalidade o tamanho e tudo que eu fiz até aqui. E seguir falando de acordo com os meus valores. Mesmo porque rola aquela coisa, né? Tipo, será? Vou comprar essa? Vou. Vou seguir comprando. Porque foi assim que eu cheguei até aqui hoje e vai ser assim daqui pra frente. E essa sou eu. É uma perda de tempo tão grande, tu pensar tipo... A tentativa de agradar a todos é uma perda de tempo, tá? Eu já não tento há algum tempo isso. Mas quem ainda faz, desfaça. Não faça mais. Seja. E daí não é uma rebeldia. É uma coerência. Coerência. Porque... se o meu jeito de ser, a minha forma de trabalhar, os meus valores, eu vou agregar em algum lugar, não vai ser em todos. Quem quer tudo, tem nada. Então, se tu for pedir filé no McDonald's, não vai ter. Se tu for pedir McDonald's no restaurante de carnes, não vai ter. Então, às vezes, é o lugar que não tá certo, sabe? Assim, juntar autênticos em lugares que agregam valores, para mim isso é o que potencializa. Real. Então, para mim, essa é a grande nota mental que eu não posso me esquecer, que é não me diminuir para caber e entregar e transparecer e compartilhar o que eu fui até aqui e o que eu sou até aqui, isso no âmbito profissional, claro, sem desmerecer minha própria história, porque seria extremamente injusto comigo mesma. E o que te faz uma mulher notável? Eu acho que é bem isso. Isso, assim, de hablar. Com certeza. Que é o que tu também viu, de tipo, de me posicionar e me posicionar com clareza, sabe? Acho que isso realmente é uma característica forte. Porque, para comunicar com clareza tem que ter bastante coragem. E eu que não me achava corajosa, por muito tempo não me achei, hoje eu tenho convicção que sim, eu sou. E vou ter que seguir sendo. Porque faz parte de ti. É quem tu é e é como as pessoas também te veem. E pra fazer a diferença tem que ser assim, não vejo outra maneira. Não vejo outra maneira. Tô abrindo, tô desbravando para que outras venham comigo. Perfeito. Foi incrível. Melhor do que, claro, que eu achei que ia ser, né? Óbvio, né? Só tenho a te agradecer. Meu Deus. Que aula. Eu amei. Nossa, amei. Ficaria mais horas aqui. Horas. Tem que voltar. Horas. Tem muita coisa. Tranquilamente. Muita coisa. Tranquilamente. Muita coisa. Acho que não ficaram muitos fios soltos. Não. Todos eles conectados. Explodiu a mente, explodiu, claro. Né? Se explodir a mente de mais alguém, da audiência, minha missão foi cumprida. É sobre. Muito, 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 muito obrigada. Eu que te agradeço. Deus, nossa, sem palavras. Que dia, Deus. que noite. Radiante. Nossa, arrasamos. Sensacional. Foi prazerosíssimo. Eu amei. Obrigada, meu amor. Estou à disposição. Muito obrigada.